Fala galerinha, estamos aqui chegando com um quadro novo para falar sobre NBA e hoje a gente vai falar sobre os prêmios individuais e também como é que vai ser o playoff. A gente vai fazer nossas previsões. Tá eu aqui para fazer a minha previsão junto com o Rafael Mijolari, que é o cara que eu conheço que sabe mais de NBA. Então ele vai ajudar a gente aí. Ele já foi mais viciado, né? Assistiu mais jogos, mas ainda assim é o cara que eu conheço que mais sabe de basquete, de NBA. Então, a gente vai fazer nossas previsões aqui. Logicamente, a gente não vai acertar todas, mas acredito que a gente vai acertar aí uma porcentagem legal, principalmente dos prêmios individuais, né, que a gente vai começar. Então, a gente vai começar então com o prêmio de MVP, que teve aí diversos atletas liderando a corrida durante a temporada, mas quem liderou durante mais semanas aí foi o Nikola Jokic, que melhorou a média dele de rebotes e também melhorou o jogo dele defensivamente, né? Então ele já tinha feito uma temporada muito boa, a temporada anterior. Nessa temporada ele inclusive fez uma marca histórica, né, que foi atingir os 2.000 pontos, 1.000 assistências e mais do que o Jolar esqueci o que... 1.000 rebotes e 500 assistências. 500 assistências, isso, boa. Valeu pela correção. E, sim, o jogador que estava em segundo ali pra mim era o Embiid, né? O que você acha aí? Como é que você acha que ficou essa corrida aí? Então, essa corrida, ela começou bem disputada no início da temporada, mas por conta de algumas lesões e outros fatores durante a temporada, o Jokic e o Embiid se mantiveram cabeça a cabeça disputando esse prêmio. Entretanto, o Jokic se manteve mais regular e conseguiu ter um impacto muito grande na sua equipe, teoricamente uma equipe mais fraca que o Philadelphia, né? O Embiid fez também uma temporada histórica, o primeiro cestinha da posição pivô desde Shaq em 2000, mas o Jokic fez uma temporada realmente histórica, eficiência absurda, né? Com o maior player efficiency rate da história da NBA, né? Então, uma estatística para avaliar a eficiência do jogador e esses números que você disse, né? Como pontos, rebotes, assistências, ele tem marcas históricas. E saiu 50% já dessas votações, os resultados da votação, e o Jokic lidera com uma margem até razoável para o Embiid segundo colocado e o Antetokounmpo em terceiro. Bora então para o segundo prêmio, que é Rookie of the Year, né? Calouro do ano. Para mim, apesar de já ter saído 50% dos votos, o Mobley deveria ganhar pelo impacto que ele teve, assim como o Barnes em Toronto, né? Teve um impacto imediato, apesar do time do Cleveland ter melhorado, com o Garland também ter virado All-Star, o Jarrett Allen também ter virado All-Star. Ele teve um impacto muito bom, assim, e o que eu vi do jogo dele é um jogo assim, muito bonito, muito eficiente. Ele é eficiente tanto ofensivamente como defensivamente. Acho que ele merecia ganhar. E um terceiro nome que entraria seria o Cade Cunningham, né? Não sei até que ponto que ele conseguiria ganhar. Ele começou bem lento, né, a temporada. Assim, o time dele, na teoria, pior, ele poderia se destacar mais, né? Mas até que ponto que isso aí realmente influencia ter um melhor desempenho, eu tenho as minhas dúvidas. O que você me diz? A disputa, para mim, ficou entre o Barnes e o Mobley, né? Os dois estão praticamente empatados, se for considerar um empate técnico, né? Considera-se muito o impacto dos dois nas suas equipes, né? São equipes de playoffs, no caso o Cavs, né? Play-in, playoff, e o Toronto. Os dois tiveram um impacto nos dois lados da quadra muito significativo, principalmente o Mobley, né? Que era um dos candidatos até times de defesa, mesmo sendo calouro, né? O próprio Barnes também é um jogador muito eficiente defensivamente, está sempre ele marcando jogadores de perímetro importantes dos adversários, né? Mas o Mobley começou muito bem a temporada, o impacto dele foi muito imediato, muito rápido, só que o Barnes terminou melhor a temporada, né? O Toronto também terminou, conseguiu até a 5ª colocação no leste, com uma defesa muito forte, um time muito organizado, e ele sendo um cara muito importante nesse time, né? Mesmo com alguns desfalques, o VanVleet perdendo alguns jogos, o Anunoby perdendo alguns jogos, eles conseguiram elevar o nível e ele foi um dos responsáveis por isso. Talvez esse final de temporada tenha sido o que ele precisava para ser o melhor calouro. O Cunningham, ele fez bons números, mas o impacto, né, para traduzir em vitórias foi muito pequeno. E então, se levando muito em consideração isso para as premiações individuais, né? Sim. Acaba que é um prêmio bem coletivo. Isso, e o Cunningham, do que eu assisti alguns jogos dele, não vi ele tão bem defensivamente, né? Posso estar enganado, mas que eu assisti poucos jogos, mas não parecia ser tão bom defensivamente. O Detroit é um time bastante desorganizado ainda, está buscando sua identidade, né? A gente não sabe se é uma equipe forte defensivamente, ofensivamente, mas está começando a mostrar as suas caras, e o Cunningham vai ser sim um jogador muito importante nesse processo, junto com o Saddiq Bey e outros, né? Quem sabe o Killian Hayes. Sim.
E como a gente disse anteriormente aí, né, a gente não sabe quem vai ganhar. Talvez essa corrida de calouro seja a mais imprevisível, a que está mais equilibrada e se for apurado metade dos votos aí, pode ser que tenha uma virada ainda aí do Mobley também. Para vocês terem uma ideia, são 115 pontos para o Barnes e 109 para o Mobley, né? O Curry está com 35, então tem uma discrepância entre os dois primeiros aí. Uhum. Bom, terceiro prêmio, talvez o prêmio aí, junto com o treinador do ano, tá mais na cara aí quem vai ganhar. Sexto homem, então Tyler Hero provavelmente vai ganhar, assim, se eu quiser apresentar os números aí, inclusive. Para ter uma ideia, o primeiro colocado, o Tyler Hero, com 153 pontos e o Kevin Love com 35. Eu acho que não... Eu também considero que foi o melhor, teve um impacto muito importante no ataque do Miami, que é um time ofensivamente limitado ou com algumas lacunas, né? E ele preenche muito bem isso, né? Podemos esperar que ele vai vir com um contrato alto nessa próxima temporada. Vai ter uma renovação bem lucrativa para ele. Bom, então esse daí a gente vai passar mais batido, vamos pro defensor do ano. E defensor do ano, eu já tinha até conversado com o Mijolari antes, né? Eu sempre fico na dúvida, assim, quem que vai ganhar e tal, né? O Mijolari até me deu aqui uma luz aqui de como é que é escolhido. Na minha opinião, Giannis deveria ganhar, mas ele não tá nem entre os 3 mais votados. Explica pra gente, Mijolari, como é que funciona isso? Então, acaba que esse critério fica um pouco subjetivo em relação a outros. O impacto do time, o impacto do jogador sobre o time é muito importante, mas também considerar o contexto, né? O Boston teve a melhor defesa, a melhor eficiência defensiva, é um time muito forte defensivamente, terminou muito bem a temporada, né, com 26 vitórias e 6 derrotas nesses últimos 32 jogos, e a defesa foi muito importante. O Marcus Smart é o líder dessa equipe, junto com o Robert Williams, né? Então, alguns critérios, por exemplo, a Doris Burke deu uma entrevista outro dia falando por que ela votou no Smart como defensor. Ela considerou que a liga hoje é uma liga de perímetro, uma liga que envolve muito jogadores muito versáteis jogando fora, longe da cesta. E acaba que os defensores hoje em dia também são muito importantes no perímetro. Antigamente não, historicamente, o defensor do ano é o jogador de garrafão. Pouquíssimos. O último armador a ganhar aí, se não me engano, de perímetro jogador foi o Artest. E foi o Gary Payton, armador. O armador foi o Gary Payton. O jogador de perímetro foi o Ron Artest. Então você vê que o prêmio acaba sempre mais para os jogadores de garrafão. Mas esse conceito tem mudado um pouco. Inclusive, o Bridges está quase empatado com o Gobert na segunda colocação. Também é um jogador de perímetro e que defende os melhores adversários, né? Jogadores de perímetro. Então... Para deixar claro aí para a galera... Bridges do Phoenix Suns, né? Que isso. Pode dar uma confundida aí. Porque Amy Bridges, né, pode ser Mikal Miles Bridges, né? Mas o Mikal Bridges é um jogador também que, na minha opinião, deveria estar disputando mais próximo com o Smart, porque é um jogador que jogou 82 partidas, elevou a defesa do Suns a um outro patamar, né? E eu acho que deveria ter mais consideração nesse prêmio aí. Mais que o Gobert, inclusive. Massa. Bom, vamos pro penúltimo prêmio, então, que é um prêmio aí também que vai ser um dos mais concorridos, que é o jogador que mais evoluiu, né? Então, na minha opinião, assim, já desde assim, do começo da temporada, Jordan Poole deveria ser o ganhador desse prêmio. Acredito que ele não tá também entre os 3, agora não tenho certeza, mas assim, tá em terceiro. Então, assim, ele já mostrou que ele evoluiu muito da temporada anterior para essa temporada, já na pré-temporada, já veio com umas atuações muito legais, e assim, ele impacta muito bem a equipe, mas a gente tem outros candidatos aí, bastante candidatos até, né, até alguns que não estão indo entre os 3 primeiros, né, que aí tem o Tyler Hero, tem o Ja Morant, que entra naquela mesma discussão do Doncic ter ganhado alguns anos aí. Então, assim, aí... vai um pouquinho do gosto também, sei. Prêmio que envolve uma subjetividade muito grande e os critérios não são tão bem definidos como, por exemplo, o MVP. Acaba que, hoje em dia, a gente considera o MVP é o melhor jogador de um dos melhores times, ou que impacta mais o time. Não adianta ser só o melhor. Senão eu estaria falando de Durant, LeBron, a gente estaria falando de outros nomes aqui, Curry. Mas o caso do Most Improved Player, na minha opinião, deveria ser um jogador que realmente saiu de uma situação que ele era... não vou falar que era mediano, mas que ele tinha pouco impacto, que o impacto dele aumentou, cresceu muito. No caso do Garland e do Ja Morant, esse impacto já existia. Eram jogadores que já têm o sistema do jogo voltado para eles. São jogadores que, por exemplo, o Ja Morant, todo mundo sabe que é a cara do Memphis, né?
e o time joga em função dele. A evolução dele aconteceu sim, mas outros jogadores tiveram um leap, né, um salto maior. Por exemplo, o próprio Desmond Bane, na minha opinião, do Memphis, que é um jogador que realmente cresceu em eficiência, cresceu em porcentagem, cresceu em importância, o papel dele. Poucas pessoas enxergavam isso e hoje em dia ele é um cara muito relevante, né? Um cara de 18 pontos por jogo, defensor de perímetro absurdo e super eficiente, né? Em arremesso de perímetro. Isso. É isso que eu considero, assim, o jogador que mais evoluiu. Tipo, você não tinha tanta relevância, às vezes você nem conhecia tão bem o jogador e de repente, pum, o cara tá lá se destacando, mandando muito bem, ajudando a equipe. No caso, alguns jogadores eles elevam seu patamar. O DeJounte Murray está em segundo na disputa até o momento, ele realmente evoluiu. Só que era um jogador já que era cotado para ser um All-Star, um jogador que joga numa equipe que não tem tantos nomes que vão disputar com ele a bola. Eu não vejo que ele tenha crescido tanto como outros nomes. O próprio Jordan Poole aproveitou muito a oportunidade de não ter o Klay Thompson, né? E sim, é um jogador muito importante que teve uma evolução, sim, notória, né? E pra você, quem vai ser o vencedor? Quem deve ser o defensor? Eita! Quem deve ser o ganhador desse prêmio aí? Olha, a minha opinião é diferente do que eu acredito que vai ganhar. Eu até coloquei essa lista outro dia lá no nosso grupo e falei que o Morant seria o vencedor, apesar de discordar na mesma situação que você disse do Doncic, que também já era um jogador muito bom, de 20 e poucos pontos, e foi para 20 e tantos pontos. Mas aumentou muito o tempo de bola na mão, o Ja Morant aumentou muito a quantidade de ações voltadas para ele, né? Então não vejo só como uma evolução do jogador, vejo como uma evolução de um sistema. Minha opinião é muito divergente, né? Eu votaria no Desmond Bane, pouca gente votaria nisso, mas é porque eu vejo que foi um jogador que realmente teve uma evolução muito grande. E o Morant vai ser o vencedor. Ele tá liderando, né? Nessa apuração de 50%. Bom, então vamos aí pro último prêmio. Treinador do ano é sim, claramente o Monty Williams, né? Nem sei se é assim que pronuncia, do Phoenix Suns. Vai ser o ganhador, é o que tá liderando aí disparadamente para levar, né? Atrás dele aí o treinador do Memphis Grizzlies, que é o Derrick Jenkins. Eu nem conheci o nome dele, gente. Vou ser sincero para vocês, eu anotei aqui no papel, mas eu realmente não sabia qual era o nome. Eu vejo o treinador do Memphis, o Jenkins, numa situação muito parecida com a situação do Nick Nurse em Toronto. Pegou um time sem grandes nomes, ou com um grande nome ali em volta, né? E conseguiu elevar a um nível tático da equipe de uma forma, assim, que tem que ser levado em consideração mesmo. O Memphis é um time que vai ficar, um time que tem uma média de idade baixíssima. Você pega o Jaren Jackson Jr., que deveria ser um dos finalistas, talvez no lugar do Gobert aí, de defensor do ano, líder de tocos, que se manteve saudável finalmente, né? Conseguiu uma extensão de contrato legal. Então você vê que ele conseguiu colocar uma equipe com uma identidade. O Suns já era essa equipe, o Suns já foi finalista, já fez uma excelente campanha no passado e essa temporada fez uma campanha histórica, né? A melhor campanha desde o Golden State e a melhor campanha do Phoenix desde aquela época lá de Charles Barkley, né? A melhor campanha da história da franquia. Então, na minha opinião, o melhor técnico foi sim o Monty Williams, ele deveria ser o vencedor, mas a gente tem que dar uma menção aí, dar um crédito ao Jenkins, que realmente foi o técnico que mais evoluiu esse ano. Não existe esse prêmio, né? Mas ele deveria ser. Nesse caso aí, eu ia até deixar esse comentário aí para falar no bracket, né? Mas o Memphis liderou a liga, né? Foi o primeiro time a liderar a liga em rebotes, em roubos de bola, em toco, né? E assim, esse fato ele não acontece só pela evolução individual dos jogadores. Não adianta nada os jogadores evoluir individualmente sem o técnico conseguir alinhar a equipe, sem ter um conceito de jogo. Então isso foi muito importante mesmo para a melhoria da equipe. Exatamente, criar uma identidade. Legal. Então a gente fechou os prêmios individuais, só que a gente colocou mais uma listinha aqui, que é qual vai ser o primeiro time da NBA. Então tem uma outra definição, né? Qual que é a tradução certa para isso, Jolari? Primeiro time da NBA. Seria o time, não uma tradução literal, né? Mas é como se fosse o time ideal, né? O All-NBA First Team é como se fosse o time ideal da temporada. E é também muito controverso, né? Pelas definições das posições, ainda mais hoje em dia que as posições são muito pouco definidas, você tem jogadores jogando em várias posições, a gente não sabe até hoje se o LeBron James é armador, ou se ele é ala, ou se ele é ala pivô, que jogou de pivô essa temporada, então acaba que dificulta bastante. E também
não é o time ideal, convenhamos, né? Porque é um time que às vezes não vai ter um armador, que vai ter 2 pivôs, mas é a seleção dos jogadores ideais, né? Eu penso muito assim, né? Eles gostam de mudar um pouco esse. Não falar um layout, né? Mas essa definição para encaixar realmente os jogadores e falar assim, pô, esse cara teve uma temporada muito boa. Então é o caso, por exemplo, dos 2 pivôs. Se a gente for levar em consideração dos últimos 10 anos, que sempre teve 4 jogadores na teoria de posições mais baixas, só um pivô, aí essa temporada a gente tem claramente o Embiid e o Jokic sendo os protagonistas. Não tem como eu falar, nossa, vou colocar o Embiid no segundo time. Olha que injustiça, para mim é uma injustiça muito grande. Seria um motivo até de revolta dos torcedores. Isso. Então, eu e o Bujolari, a gente entrou num acordo, a gente divergiu em um jogador para entrar aí nesse time. Então, vamos para os times aqui. Primeiro jogador seria o Luka Doncic. Então, assim, temporada... Não dá para esperar uma outra coisa dele hoje em dia, né? Ele melhorou, assim, fisicamente. Aparentemente, você já viu que o físico dele estava melhor. Não sei se foi aquela puxada de orelha que o presidente deu lá no meio da temporada, né? Mas ele melhorou o jogo dele, assim, não sei se estatisticamente melhorou, não, realmente não conferi isso, mas ele merecia estar ali. Coletivamente, o Dallas é uma das melhores equipes defensivas, né, da temporada. E ele é parte disso também, né? Apesar de ser talvez o pior defensor da equipe titular, mas ele ainda assim está se tornando um defensor pelo menos mais confiável, né? Sim, eu acho muito legal isso, né? Assim, acho que não só os jogadores da NBA, né, jogadores do mundo inteiro, a gente tem que buscar sempre evoluir o ponto que é mais fraco. Então, assim, são jogadores muito competitivos, eles querem melhor para a equipe, então, assim como o Jokic, né, que melhorou a defesa dele aí, o Luka também vem melhorando aí ao passar do tempo, digamos assim. Os verdadeiros vencedores, né, aqueles que querem atingir um novo patamar, eles têm que ter essa evolução, né, desses espaços que estão faltando para se tornar um cara completo. Você vê o Durant hoje um grande defensor, o LeBron foi também, né? Bem legal. Bom, vamos para o segundo jogador aqui, que não seria uma ordem ali nos menores, né, da armação para o pivô, mas que a gente concordou, que foi o Giannis Antetokounmpo. E aí a gente tem né, assim, ele foi muito bem, estava na corrida ali para MVP, só que a gente tem um jogador que ficou de fora da nossa lista, né, Mijolari? Pois é. Vários jogadores, a gente não sabe quem que é, né? Talvez a pessoa dele esteja usando a camisa dele aí agora durante a conversa, que é o Durant, né? Durant não teve tantos jogos na temporada, mas ele fez uma temporada histórica e o Mijolari tem uns detalhes numéricos aí pra falar o que foi essa temporada. Tá salvo aqui no HD, né? Tá salvo aqui. Cara, o melhor jogador do mundo, na minha opinião, atualmente é o Kevin Durant. Ele tá um nível acima. Ele tá tecnicamente, taticamente, até fisicamente ele conseguiu estar num patamar absurdo pós-lesão. Mas os prêmios eles não consideram isso, né? O MVP não é o melhor jogador, o time ideal não tem os melhores jogadores, o LeBron vai ficar de fora do primeiro time, o Durant vai ficar de fora, o próprio Curry vai ficar de fora, que na minha opinião seriam um dos jogadores do time ideal da NBA. Mas é da temporada, então vamos observar que a temporada, infelizmente, não teve o número suficiente de jogos, que o Durant não teve o número suficiente de jogos, o LeBron não teve o sucesso da equipe, o próprio Curry também teve uma lesão no final. Então, o Durant vai ter que ficar de fora, infelizmente, né? Fez temporada de 29,9 pontos por jogo, não fez 30 porque no último jogo ele resolveu passar a bola, né? Ele resolveu distribuir a paçoca e deu 15 assistências, né? Mas o Durant teve uma temporada de 39% de arremessos de 3 pontos. Também, se ele tivesse 9,5. Se ele tivesse feito no último jogo, se ele tivesse feito 4 de 4 dos 3, era 40%, mais 5. Ele acertou mais de 90% de lance livre, mais 50% de quadra. Isso com 30 pontos por jogo. Seria também histórico, né? Só o Curry conseguiu fazer isso e com esses números, né? 30 pontos por jogo. Outros fizeram, né? O próprio Kyrie fez na temporada passada, o Bird fez algumas vezes, o Nash fez algumas vezes. Mas com esse volume de jogo, né, essa eficiência, seria realmente algo histórico. Bom, então vamos para a posição aí do front court, nem sei se assim pronuncia, né? Mas que a gente discordou. Eu acredito que eu te coloquei na minha cabeça, Mijolari, foi mais questão de gosto, de eu querer ter colocado Ja Morant na lista. Seu, cara, você tem total direito de escolher o que você considerar melhor. E eu não faria esse time, eu acabei de justificar, né? Esse não é meu time ideal, mas da temporada vai ser, na minha opinião, o time ideal. Vamos fazer um próximo vídeo do Mijolari.
falando qual é o nosso time ideal dos jogadores que estão em atividade. E aí, sem levar em consideração temporada, não sei o que, qual que é... Vamos fazer um time desse aí, vamos fazer quem um vídeo sobre... Quem tá saudável ou não, quem tá ganhando ou não, vai ser assim, quem eu quero melhor de cada um aqui, né? Isso, bora. Ótimo. Bom, e aí você escolheu o Booker, pode falar por quê? Logicamente a gente já sabe que o Suns teve uma melhor temporada que o Memphis, né? Eu, assim, como eu falei, questão de gosto muito do jogo do Ja Morant, acho que é um jogo revolucionário, se você for parar pra pensar assim na cabeça, eu não vejo nenhum jogador, falo revolucionário, falo pelo estilo como ele pontua, o estilo como ele joga, né? Algumas pessoas até compararam o estilo de jogo dele um pouco com o Iverson durante a temporada. Não falo tipo assim, questão de arremesso, falo mais em questão de ser explosivo, de, né, criar a própria finalização ali, então tipo assim... Eu gosto muito, a gente viu aí que sem ele o time foi muito bem, então talvez assim não seja um nome tão forte para entrar no primeiro time, né? Diferente, por exemplo, do Booker, não sei como é que foi os status no geral, mas enfim. O que você me diz? Mais de 25 pontos por jogo, com uma equipe ganhando quase, 80% das partidas, e ele, pelo sucesso da equipe e pela melhor equipe, obrigatoriamente, entre aspas, tem que ter um representante, não que isso seja um consenso, né, mas é uma regra não escrita. Provavelmente ele vai ser uma das escolhas até unânimes. O Ja Morant teve um impacto muito grande, mas perdeu alguns jogos também, e o Memphis teve um sucesso absurdo sem ele, ganhando 20 partidas e perdendo só 2, né? Claro que não quer dizer que o time é melhor sem ele, mas quer dizer que o time conseguiu manter o nível, né? E o Ja Morant é um cara, claro, como você falou, realmente revolucionou porque ele liderou a liga em pontos do garrafão sendo um armador. Um cara de menos de 1,90m liderar em pontos por jogo no garrafão é algo absurdo. A gente não lembra de ter acontecido isso, né? Junto com o Iverson e outros caras. Mas então, a minha opinião é o que o Booker vai ser. Não que ele seja o melhor jogador guarda da posição, mas ele fez uma temporada muito constante, muito consistente e liderou a melhor equipe da NBA, né? Bom, para as últimas 2 posições, a gente já falou que várias vezes durante a conversa que, né, Embiid e Jokic. Lembrando que na teoria aí na última década não tem entrado 2 jogadores, e teve um ano que entrou 2 jogadores de garrafão, se eu não me engano foi o Anthony Davis e outro jogador, agora eu não lembro quem foi o outro jogador, tem que olhar aqui o histórico dos primeiros times, mas eu me lembro que numa pesquisa rápida que eu fiz, foram 2 jogadores de garrafão. E foi uma coisa aí que você disse que mudou há pouco tempo no Joalari. Fala pra mim, porque... Eu acredito que eles tenham mudado isso propositalmente. Esse ano, eles colocaram o Jokic e o Embiid como FC, né, como forward center. Então, eles vão estar elegíveis para o primeiro time, né? Os 2 podem estar juntos na frontcourt, né? Então, provavelmente... Aliás, com toda certeza os 2 vão estar no primeiro time por conta disso. Se não tivesse mudado isso, né, se tivesse considerado só center e depois os 2 outros lá como forwards, provavelmente o Jokic teria sido o primeiro time e o Embiid segundo. Isso seria muito, assim, conflituoso, né, vamos dizer assim, daria bastante polêmica. Então acho que essa mudança foi estratégica. Isso, eu dei uma pesquisadinha rápida que em 2015 foi o Anthony Davis e Marc Gasol que entraram aí pro time. Marc Gasol, primeiro time da NBA, né? Olha como que mudou. Na pesquisa que eu fiz, DeAndre Jordan foi o primeiro time um ano aí, pra você ter uma noção. Então... E não foi All-Star. Ele não foi All-Star e foi primeiro time. Olha, eu não quero nem entrar nessas questões aí. Provavelmente, se a gente quiser pesquisar, a gente faz um vídeo só dessas bizarrices. Tipo, o jogador foi melhor defensor do ano, não entrou no primeiro time, não brigou por MVP e por aí vai. Assim. Já tiveram alguns históricos, assim, de jogadores que pegaram All NBA, pegaram o time de terceiro time da NBA e não foram All-Star na carreira, por exemplo. Então, galerinha, a gente deu uma alongada boa aqui, pensei que seria mais rápida a conversa, então a gente vai dar uma continuidade para esse vídeo para falar sobre o bracket, né, falar sobre os playoffs, as nossas previsões, entre aspas, né, que a gente vai dar um tiro no escuro aí praticamente, sem nenhum jogo do playoff ter acontecido ainda, só ter acontecido alguns jogos do play-in, então a gente não tem nem todos os... Isso, a gente não tem definido todos os
times que estão no playoff, vai ser definido hoje enquanto a gente está gravando isso aqui. Então, até sair o vídeo, provavelmente já tem o time, mas ainda assim a gente fez as nossas previsões. Então, clica aí no próximo vídeo, vou deixar aqui em cima do card para vocês clicarem.